Amados, o que eu quero trazer para vocês hoje, daquilo que Deus tem queimado no meu coração, de algo que foi ministrado com os pastores, com a liderança, durante o congresso lá de São Paulo, através do apóstolo Rina, que é uma frase que você precisa permitir que isso fique no seu coração e você corra atrás disso, que é: não pare de sonhar. Declare assim comigo: eu não vou parar de sonhar os sonhos de Deus para a minha vida. Não pare de sonhar. Lembra aquele desenho Procurando Nemo? Não tem uma peixa? É peixa que fala? É porque está mudando a linguagem, né? Umas coisas, peixes, não sei, né? Então tem aquela peixa, Dory. Como que ela falava? Continue a nadar, continue a sonhar, não pare de sonhar. Sempre que você vê esse desenho, você vai lembrar: não posso parar de sonhar. Não pare de sonhar, não pare de sonhar, não pare de sonhar. Porque os sonhos do Senhor sobre nossas vidas, eles nascem do trono dele, nascem do coração dele, e escorrem pelos rios que saem ali daquele trono para alcançar nossas vidas, e através das nossas vidas eles se realizarem, e os nossos sonhos, eles se tornam testemunho para que outras pessoas possam ser alcançadas. Por isso que o inimigo sempre vai querer trabalhar para atrapalhar que os seus sonhos não se realizem, não só para ficar te vendo frustrado, ou para nos tornar escravo, mas para que outras pessoas também não sejam alcançadas dos testemunhos que Deus vai fazer na tua vida através dos sonhos de Deus. Então eu reforço: não pare de sonhar. Não pare de sonhar os sonhos de Deus. Não é porque o mundo parou, porque o mundo planeja parar, porque o mundo está colocando decretos e regras e normas. Não pare de sonhar. Por mais que estejamos às portas de Jesus voltar, não pare de sonhar, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser daqui 3 anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Mas não pare de sonhar, continue fazendo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, e corra atrás daquilo que Ele tem colocado no seu coração. Acredito que muitos já tiveram aqueles momentos de sonhar acordado, onde você olha para algo e você dá aquela parada e você fica viajando. Poxa, eu queria estar naquele carro, se fosse meu. Eu queria estar naquela praia, queria estar naquele lugar. Você já se projeta ali com a sua família, com pessoas queridas, naquele ambiente onde você olha e você fica parado e você fica ali babando, que você gostaria que aquilo se realizasse para a tua vida. Alguém já viveu isso? Eu vivo bastante isso. Eu gosto de sonhar, eu desejo algumas coisas, que elas vão se realizar na minha vida ainda, em nome de Jesus. E o mais importante é que a gente costuma querer sonhar, mesmo acordado, até mesmo acordado, algumas coisas que parece que é impossível de acontecer, é ou não é? Mas para Deus nada é impossível, então não pare de sonhar. Quando nós sonhamos e apresentamos no altar de Deus, e principalmente quando nós sonhamos os sonhos de Deus, nós entramos no alinhamento no Espírito, e o Pai, Ele vai olhar para os filhos, e o desejo do Pai é realizar os desejos dos filhos. Só que nem sempre vai ser no dia que a gente quer, na hora que a gente quer, nem no momento que a gente quer, e talvez nem seja a cor que a gente está imaginando, mas em algum momento o Senhor, Ele vai se alegrar em realizar os sonhos dEle sobre tua vida, e também os mimos, que são os teus sonhos. O Pai, Ele deseja, Ele se importa com os seus sonhos, e o mais importante é que nós mantenhamos os nossos sonhos vivos e ativados. O conselho que eu vou te dar a noite toda aqui é: não pare de sonhar. Há muitas informações pela TV, pela mídia, pelo Zap, pelo Telegram, no vizinho, no jornal, enfim, em vários lugares, aonde só estão colocando medo, pavor, terror. E isso faz com que a gente comece a recuar, quando vai ver a gente está espremido no canto da parede, e você fica naquela opressão, e você fala: cara, o que está acontecendo comigo? Aí você já não sabe se sonha, se deixa de sonhar, se faz um plano só a cada dia, a cada momento.
mas nós somos escolhidos por Deus. Então para Deus não há limites. Não limite os seus passos, não limite aonde você pode alcançar através da sua profissão, não limite os seus relacionamentos, não limite os seus planos diante de Deus. Pense grande como o Senhor, não pare de sonhar nem mesmo com o seu chamado. Não limite os seus passos como um pastor, como um líder, como um presbítero, como um diácono, como líder de célula. Não se limite àquilo que o mundo tem pregado. Se coloque os teus planos e os teus sonhos diante do Senhor e coloque um coração de forma ilimitada. Porque o Senhor, Ele tem algo a mais, Ele sempre vai ter algo a mais. Sonhe com aquelas pessoas que você está acompanhando. Sonhe com os seus liderados. Sonhe com os teus filhos, sonhe com o teu cônjuge. Apresente tudo em oração. Quando nós colocamos nossos sonhos diante do Senhor, através da oração e da adoração, nós não seremos frustrados. Por mais que o mundo esteja despencando, nós não seremos frustrados, porque nós não dependemos desse governo, nós dependemos do governo dos céus. O cenário apocalíptico está instalado, tudo sendo preparado para o governo do anticristo. Já não é novidade para ninguém. Você vê até pessoas que não têm fé em Deus, já entendendo que isso está acontecendo. Muitas pessoas já deixaram de desacreditar que haverá um governo universal, para que as pessoas possam adorar essa pessoa. Todo o cenário está montado, mas não é por isso que eu vou deixar de sonhar. Não é por isso que eu vou paralisar, não é por isso que eu vou deixar de viver. Muito pelo contrário, é aí que nós temos que correr, é aí que nós temos que avançar, para que você possa se destacar no Espírito. Não para que o nosso nome seja reconhecido, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas, em meio da crise, no meio da dificuldade. Mas para isso acontecer, eu não posso parar de sonhar. Eu não posso me permitir sonhar o que os outros estão querendo que eu sonhe, com desgraça, com problemas, com paralisar. Vamos parar, vamos bloquear, vamos nos deter aqui, porque até aqui tá bom, tá ótimo. Eu não posso ficar aqui nessa forma só na zona de conforto. Lembre que nada pode interromper aquilo que o Criador já estabeleceu. A palavra do Senhor, ela não vai voltar vazia. As promessas que foram liberadas sobre ti, até as promessas que você ainda nem sabe que foram liberadas sobre ti, elas vão se cumprir. O que nós precisamos fazer é só continuar. Amém? Acho que até para pensar em parar de sonhar, se foi o teu caso, se é o teu caso, se você se pegou nesse momento, poxa, parei de sonhar em muitas áreas da minha vida que eu já nem lembro mais o que eu sonhava. E aí eu te pergunto, você pediu para Deus se era para parar de sonhar? O pastor Tiago falou algo aqui sobre a autoridade, e é muito importante isso. A gente precisa entender os tempos, as estações, e principalmente entender quem nós somos em Deus. Os passos que nós damos, os passos que iremos dar, nós precisamos consultar ao Senhor. Precisamos ter a direção do Espírito Santo. A gente precisa sentir paz no Espírito, e às vezes fazer prova se é para tomar aquele passo mesmo, de recuar ou de avançar, ou de ficar parado, porque aí o Senhor, Ele vai dar uma outra estratégia, vai dar um outro caminho. Nós não podemos perder nossa conexão com Jesus, com o Espírito Santo, porque a igreja, ela foi chamada para fazer a diferença. Nós somos chamados para ativar, nós temos uma chamada para sermos ativadores, amém? De sonhos, de projetos, e principalmente de desatar laços.
Há uma autoridade sobre sua vida de pessoas que possam estar presas em lugares, e você vai orar e essas pessoas vão ser libertas. Nós não podemos nos permitir, com tanta unção que está sobre nós, nesse tempo onde a igreja está se preparando para o grande avivamento, para a grande colheita, nós não podemos nos permitir ficar ali numa zona de conforto, protegido, quietinho, só esperando o dia de Jesus voltar. E aí depois, quando nós somos arrebatados, Jesus vai falar: poxa, mas e aí, eu esperei que tal dia você fosse levar a palavra, levar o evangelho, servir lá na escala para tal coisa, para isso, para aquilo, porque tal pessoa iria conhecer o evangelho, iria se converter porque você era o canal. Como é que fica? A hora que a gente for confrontado nisso. Quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, nós entendemos a importância, por que nós fomos selecionados, o porquê que nós precisamos entender a importância de fazer a diferença a tempo e a fora de tempo. Pega a visão. Quando sonhamos em conquistar tudo que Deus tem para nós, iremos caminhar e avançar com o equilíbrio e sabedoria necessária para administrar as estações. Pode ser tempo de colheita, pode ser tempo onde vai estar uma chuva forte, pode ser tempo de inverno, mas o Senhor, Ele vai te capacitar para você discernir, mas nós não podemos parar de sonhar. Os nossos sonhos precisam estar alinhados com os sonhos do Senhor. E os sonhos, eles podem ser estimulados ou serem abatidos por 3 motivos. Quando você acaba sofrendo decepções e você acaba abandonando tudo. Quando você já conquistou alguma coisa e já se dá por insatisfeito, se você conquistou uma pontinha ali, fala: não vou ficar por aqui, não vou nem continuar a corrida. Aqui tá bom, já fica tranquilo. Ou quando você conquista tudo e você acha que agora tá legal e deixa os outros correr. São 3 situações que a gente precisa avaliar. Por que eu parei de sonhar, sendo que Deus não falou para parar de sonhar? Quem aqui é escolhido do Senhor? Quem aqui foi separado? Quem aqui já decidiu que Jesus é teu Senhor e teu Salvador? Quem aqui quer ir para a eternidade? Se nós temos essa convicção, se nós já sabemos que esse é o nosso destino, saiba que os sonhos do Senhor, eles não se esgotam, eles são eternos. Então, quando você achar que você conquistou algo, que aquele sonho se realizou, gere expectativa no seu coração, porque Deus, Ele vai colocar outro no seu coração para você correr atrás e avançar. E isso vai acontecer até a volta de Jesus. Isso não vai parar, não importa a sua idade. Você pode ser o mais novo na igreja, como você pode ser o mais velho, mas não pare de sonhar. Enquanto Jesus não voltar, enquanto Jesus não buscar a igreja, nós temos que trabalhar para o governo dele. Nós não podemos tirar a mão do arado, porque Deus, Ele rejeita quem tira a mão do arado. Isso está lá em Lucas 9:26. Como é que eu vou tirar a mão do arado se houve uma unção sobre a minha vida, se o Senhor me capacitou, se o Senhor, no meio de uma multidão, de um estado como esse, Ele me escolheu para poder servir a Ele em determinada área? Quem sou eu para escolher em recuar nos tempos onde é para nós avançarmos? Sendo que Ele mesmo, quando nos separa, Ele nos alimenta, Ele nos capacita, Ele nos orienta. Abre comigo sua palavra em Isaías 55, versículo 6, e agora a gente vai começar a pregação. O Senhor, Ele tem muito mais que imaginamos e pensamos, amém? Olhe para as adversidades, olhe para as dificuldades e veja que é apenas um obstáculo para você alcançar o teu sonho. São coisas que fazem com que a gente cresça. Os obstáculos, as dificuldades é para nós crescermos ministerialmente, espiritualmente, como pessoa também. Isaías 55, a partir do versículo 6, assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus,
porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Até aqui, se a gente parar aqui, a gente já entendeu que a gente está fazendo bobeira, se a gente parar de sonhar. Se eu limitei algo que Deus, ele tem algo que é muito maior, é muito mais distante, ele vai muito mais além, quem sou eu para limitar os planos do Senhor? Volte a sonhar, volte a sonhar, seguindo, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Ou seja, enquanto o seu sonho não se realizar, não é para você voltar e pegar mais munição. Se você saiu para você cumprir o seu sonho, vai até o final, porque os teus passos, o teu caminho, aquilo que você está levando, aquilo que você está carregando, aquilo que você está vivendo durante a realização daquele sonho, você vai alimentar lugares, você vai alimentar pessoas e você vai ser alimentado. Quando nós voltamos, nós pegamos alimento que não vai servir para aquele destino. Por isso nós não podemos recuar. Recuar não é para aqueles que foram escolhidos. Segue. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e me prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, em lugar de sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Ou seja, há uma colheita quando você vai até o final dos sonhos. Há uma colheita quando você vai até o final. Mais forte para Jesus. Todos os sonhos, amado, vai ter resistência, vai ter barreiras, vai ter obstáculos, nós vamos ter dificuldades, e isso vai ser por toda a vida, principalmente quando os sonhos estão totalmente conectados à vontade do Pai. Se estiver ainda linkado à sua chamada aqui na terra, para cumprir algo que Deus colocou sobre você, vai ter resistência, o inimigo não vai querer ver você cumprindo. Mas entenda que nós, como soldados do Senhor, quando nós recebemos o sonho, isso é uma missão. E quando eu recebo a missão do Pai, eu tenho que me alegrar. Eu tenho que me sentir com humildade no coração, como alguém especial. Se Deus está colocando a palavra no teu coração, você vai falar: eu vou guardar aqui as 7 chaves, mas eu vou avançar e vou levar até o final. E os sonhos vão acontecer e a grande colheita vai vir sobre sua vida. Porque durante todo o percurso da dificuldade, é no meio da dificuldade que o Senhor vai te formar, vai te forjar, e Ele ali vai te ensinar como sair e como passar. Se Ele está enviando, Ele vai colocar um mapa para você ali, caminhar naquele lugar. Por mais difícil que seja, você acha que Deus, Ele vai te explicar passo a passo, vai estar te falar: aqui você vai subir pela direita, você vai para a esquerda, vai ter 7 degraus, depois você vai pular o rio, ali você vai pescar um peixe, o peixe vai ser de tal tamanho. Não, Deus não vai dar detalhe não. Quem entende a missão no Espírito, você vai porque você vai fluir no Espírito. Agora, quando a gente cai para a nossa força, para a gente querer usar a nossa habilidade, nossa agilidade, aquilo que vem do natural, a gente vai quebrar a cara, vai dar uma volta, vai dar outra volta, até que você toma uma na cabeça, você acorda e fala: opa, peraí, deixa eu voltar de novo. Deixa eu voltar para o prumo. Muitos sonhos, muitos desejos, muitos planos que vêm da parte de Deus, eles são realmente mais difíceis para nós provarmos a nossa fé, para nós crescermos mediante a fé, e principalmente para que grandes experiências aconteçam na sua vida, para que você possa testemunhar ali na frente. E durante essas provas, você vai passando ali etapas que é como se fosse um videogame.
né? Você tem que passar de fase, cada vez vai ficando mais difícil. Você seguir no Evangelho, você vai passando de fase, vai cada vez ficando mais difícil. Mas qual é a vantagem desse videogame espiritual? É que aquele que está no controle, ele vai nos conduzir para o caminho certo. Quando você... Quem aqui já jogou qualquer joguinho no videogame, ou já viu? Não tem obstáculos, não tem dificuldade, independente do jogo, se é de tiroteio, se é de corrida, sei lá, se é bonequinho que tem que pegar a moedinha, enfim, andar de skate, de surf, dirigir carro. Tem vários tipos, várias modalidades, né, de corrida. Independente disso, o bonequinho não vai cair ali, não vai sofrer danos, não vai perder energia. De repente você perde uma vida, perde duas, perde três, aí dá game over. Com Deus, você vai ali perder energia, você vai tomar umas pancadinhas, mas não vai ter game over. Você vai ter vitória. É o que nós lemos agora em Isaías. Você vai ter a colheita. Vai tomar umas pancadinhas, mas você vai chegar no final. Só que aí quando você chega no final, Deus ele vai colocar outro joguinho para você jogar. Porque você passou, você foi aprovado. Falando em sonhos, a gente sabe que na palavra de Deus, que é a nossa referência, o nosso manual de vida, ali tem vários personagens que vivenciaram situações através de sonhos. Eu vou citar alguns aqui antes da gente falar um pouco mais sobre os sonhos de José. Mas em Gênesis 20, versículo 3, ali Abraão e Sara eles são provados por Abimeleque, porque Abraão ele mente em relação à sua esposa. Ele fala que ela é a irmã dele, então Abimeleque toma ela para ela ser possuída por ele, para ter relação. Só que no meio da noite Abimeleque é acordado pelos sonhos que Deus colocou no coração dele, falando: você não pode se relacionar com essa mulher, estou resumindo aqui. E aí ele chega em Abraão e fala: como que você me coloca numa fria dessa? Ela é tua esposa, ela não é tua irmã, você falou para mim que ela era tua irmã. Então Deus ele sempre vai trazer alguns sonhos para trazer direção, para a gente poder tomar jeito, principalmente quando a gente erra, porque Ele não quer ver a gente errando. Jacó, quem aqui já ouviu a história de Jacó? Jacó lá em Gênesis 28, ele sonhou com uma escada, onde anjos subiam e desciam, levavam e traziam ali informações no Espírito, para que ele pudesse crescer principalmente espiritualmente. E eu sei que hoje o Senhor, assim como fez com Jacó, que ali ele criou um relacionamento com Deus através desse sonho, houve um despertar espiritual. Hoje o Senhor vai trazer um despertamento espiritual na sua vida, que toda a cegueira que havia sido colocada sobre você, tudo aquilo que paralisou você espiritualmente, hoje está sendo quebrado, porque o Senhor ele vem com o despertar dele sobre você, em nome de Senhor Jesus, assim como ele fez com Jacó. José, Gênesis 37, vai anotando aí, depois você vai ler em casa, que eu vou ganhar tempo, porque a gente estendeu um pouco mais hoje. José foi um jovem adolescente, um cara bonitão, a palavra de Deus diz que ele era um cara bonitão, de presença, mas quando adolescente, despertou nele sonhos. Ele tinha essa facilidade de sonhar com algo que estava para acontecer, e também Deus colocou nele a interpretação de sonhos. José, ele foi o caçula da família, ele era o caçula. Havia uma diferença entre o seu último irmão. Os outros irmãos mais velhos também já eram formados, já tinham os seus destinos ali traçados, então os seus pais já eram mais velhos, então os pais mais velhos já não têm mais aquele gás para cuidar do último filho, e ao mesmo tempo, sabendo que os filhos mais velhos já estavam já todos ocupados e com seus destinos formados, os pais acabaram dando uma atenção maior. Foi um erro, acabaram dando uma atenção diferenciada para José, ou seja, ele ficou mais mimadinho, paparicado. E ele se achando ali por ter esse conhecimento através de sonhos, ele vai e conta ali os sonhos que ele teve com os seus pais, com seus irmãos, de uma forma aonde ali gerou muito mais, ou na verdade aguçou muito mais
a raiva que os irmãos tinham, os ciúmes que os irmãos tinham, a rejeição que eles ofertavam para José, porque eles percebiam claramente que os pais davam uma atenção maior para ele do que para eles. Então, quando José teve os sonhos, ele vai e conta. A gente não sabe a entonação ou a forma que ele falou, mas na leitura você percebe ali você não percebe tanta humildade, mas ele coloca ali que nesse sonho ele iria se sobressair sobre seus pais, iria se sobressair sobre seus irmãos. Foi por isso que houve um despertar de raiva, de ódio, de fúria, ao ponto deles quererem matá-lo. Então saiba que os sonhos de Deus, os sonhos que você tem, eles não podem ser contados, abertos, dizer para todo mundo, pegar o microfone e falar: Deus me disse isso, Deus me contou isso, meus sonhos são esses, papapá. A gente tem que ter cuidado. Você só vai falar no momento que Deus também autorizar, no momento certo. E além de tudo, nós temos que ter uma certa cautela de como que nós vamos contar, porque na verdade nem todos nós estamos preparados para receber alguma informação, que também é um outro ensinamento, que nós precisamos aprender a nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Na verdade, os irmãos também tinham que ter maturidade para poder ajudar José a lidar com aqueles sonhos. Mas a palavra traz esse ensinamento, que ele primeiro sonhou com os feixes de trigo, onde seus irmãos se inclinavam diante desses feixes de trigo, onde está em Gênesis 37, de 5 a 8. Depois ele tem um outro segundo sonho, onde com sol, com lua, com estrelas, onde o sol representava o seu pai, a lua representava sua mãe, e as estrelas representavam ali a sua família, os seus irmãos, e que eles se curvavam para ele. E isso está em Gênesis 37, de 9 a 10. José, em sua precipitação, talvez, ou no modo de falar, talvez demonstrou arrogância, ele trouxe um furor no coração dos seus irmãos. Os propósitos desses sonhos que Deus colocou no coração de José, era para ser algo que iria direcionar não somente a vida de José, mas ia mudar o curso da nação. Isso era algo para o futuro. Então, até que chegasse esse dia, provavelmente, isso aqui eu falando, tá? Provavelmente o plano original de Deus não era para que José passasse da forma que ele passou. Talvez ele iria passar por algumas provas, mas não tão brutas como ele passou. Mas por conta da sua atitude, ele acaba vivendo perseguições. Estão comigo? Porque naqueles sonhos ele sabia que em algum momento ele iria reger a sua família. Ele sabia que naqueles sonhos, em algum momento, algo bom iria acontecer ao seu favor. Ele percebeu que naqueles sonhos haviam muitos detalhes. Isso no momento dos sonhos, no momento em que ele conta para os irmãos. Se a gente prestar atenção, há muitos detalhes de grandeza, ainda mais a gente sabendo da história, sabendo que aonde ele chega. Mas quando a gente sabe que os sonhos vêm da parte de Deus, que talvez ele deve ter esquecido, é que mesmo quando os sonhos vêm da parte de Deus, não significa que nós não iremos passar por provas, não significa que nós não iremos passar por perseguições, não significa que não haverá contendas, não haverá perdas, não haverá desafios. Nossa fé sempre será provada, para que nós possamos ser aprovados, para poder provar a realização daquele sonho. Olha para quem está do seu lado e fala assim: os seus sonhos estão sendo ativados?
Quando José conta para os irmãos ali o sonho, o que aconteceu, ele foi rapidamente condenado à morte pelos próprios irmãos. Gênesis 37, de 20 a 21, eu vou lendo aqui. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem comeu, vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Ou seja, o sonho, ele passou a acontecer. O sonho passou a se realizar nesse momento, onde os seus irmãos ali veem uma oportunidade de acabar com a vida do irmão mais novo, porque eles estavam com raiva, estavam com ódio, principalmente por causa do amor que os pais tinham por ele, e ainda porque eles perceberam que eles poderiam serem dirigidos por ele. Olha o nível de raiva, de ódio que entrou, de furor que entrou no coração desses irmãos mais velhos, por conta de uma precipitação, por conta de uma falta de sabedoria, ou da forma que foi falado, que foi passado. Mas alguém levantou uma bandeira. Um irmão ali falou: não, a gente não vai tirar a vida dele, o sangue dele não pode estar na nossa mão, ele é nosso irmão. Por mais que as provas sejam difíceis para que os seus sonhos sejam realizados, quando Deus está no controle, o inimigo pode até levantar pessoas para te abater, para tentar te frustrar, até mesmo para tentar tirar a tua vida. Mas quando Deus está no negócio, o diabo não pode tocar na tua vida. É o que aconteceu. Deus ainda agindo com misericórdia. Não vai matar ele agora não, porque ainda o plano vai acontecer, o sonho vai se realizar. Eu sei quem é José. Deus sabia como era o coração de José. Deus, ele precisa conhecer o nosso coração para que os sonhos também possam se realizar. Nosso coração, ele tem que estar destinado à adoração a Deus. Era esse comportamento que José tinha. Por isso que Deus coloca ali Judá para poder impedir que a morte chegasse a ele. Seus irmãos foram convencidos e fizeram o que? Viram uns mercantes ali, medianitas, e fizeram o que? Venderam ele como escravo. Não perderam a oportunidade de continuar ali com o espírito de vingança. Fala: não, vamos vender como escravo então. Se não vai matar, vamos tirar ele da nossa vida antes que ele venha governar a gente com aquela capa toda colorida e bonitinha. Aí o que fizeram? Pegaram a capa, rasgaram ela, mancharam ali de sangue, entregaram para o pai e falaram: olha, ele foi morto por um animal selvagem, não deu tempo de fazer nada. Infelizmente é o que aconteceu. Ele foi vendido, aqueles comerciantes levaram pro Egito, apresentaram lá para Potifar, que era um comandante do exército do faraó, era um oficial, era uma pessoa importante ali daquele reinado, daquela nação. E ele foi comprado por Potifar. Só que o que é interessante, independente de como estamos caminhando para que o sonho seja realizado, se nós estamos firmes com o Senhor, porque a palavra de Deus não diz em nenhum momento que José ele estava revoltadinho, ele estava bravinho. A gente não vê nenhum momento aqui ele falando: pô Deus, você vai deixar meus irmãos fazer isso comigo? Você não falou que eu tinha aquele sonho para acontecer? Ele não reclama, ele não levanta nenhuma bandeirinha ali de mimimi, por mais que ele era paparicado, né? Mas ele não levantou essa infantilidade. A palavra mostra uma certa maturidade nesse momento aqui, de pressão. Imagina você, filhinho de papai, de mamãe, sendo vendido como escravo, tomando chibatada, sabe lá de quem, comendo sabe lá o que, bebendo que tipo de água, andando naquele ambiente ali, que as roupas da época. Gente, hoje a gente anda no sol aqui em Salvador, quem não soa? Quem não transpira? Com todos os recursos que a gente tem, imagina naquela época. Só que a unção permaneceu sobre ele, porque o coração dele ainda estava no altar. Permaneça com seu coração no altar, mesmo que os caminhos do teu sonho ainda ele seja árduo. Então o que acontece? A unção que estava sobre ele se manifesta, porque tudo que ele fazia ali na casa de Potifar, ele prosperava.
Aonde ele colocava as mãos, aonde ele colocava a planta dos pés, o que pediam para ele fazer, havia prosperidade, as coisas aconteciam. Porque ele fazia como se estivesse fazendo para Deus, não tem outro resultado. Quando você continua no meio da dificuldade, fazendo o que é para fazer, fazendo para o Senhor ele vai te abençoar, porque a unção dele vem sobre você, e você pode não estar vendo fisicamente o sonho, mas pela fé você está alcançando o sonho. E José estava agindo dessa forma, mantendo a seu equilíbrio emocional. E aí a gente precisa fazer o quê? Pegar a visão de novo. Que mesmo em meio de desafios, de caminhos profundos, caminhos desconhecidos, como o dele estava, ele não sabia como que era aquele ambiente de escravo. Se mantermos a nossa fé estável, os sonhos continuam vivos e se realizam. Os sonhos se continuam vivos e se realizam, ou seja, eles se tornam contínuos, mesmo quando nós estamos adorando, e mesmo quando nós estamos em caminhos profundos. De repente ele é promovido como escravo. Já viu o escravo ser promovido? Ele foi promovido. Ele foi levado a mordomo, ou seja, ele tinha uma proximidade maior agora do chefe. Ele cuidava diretamente das coisas pessoais de Potifar e da sua esposa, ali da casa. Ele cuidava dos pertences pessoais. Só que aí, amados, para chegar ao sonho ainda tem mais algumas provas. De repente a mulher de Potifar olha para José ali, fala que cara bonitinho, que jovenzinho de pele macia, que não sei o que lá, enfim. E ela fica vários dias, a palavra diz, vários dias ali assediando ele para que ele pudesse ter relação com ela. Só que José sabia que tinha um sonho profético para acontecer ainda lá na frente. E ele não vendeu a alma dele, ele não vendeu o sonho dele, ele não vendeu a integridade dele. É dessa forma que o Senhor nos quer nesses dias. É nesse formato que o Senhor está nos chamando para sermos desafiados a tempo e a fora de tempo, mas para nós mantermos nossa integridade, para que os sonhos proféticos se realizem na sua vida, através da sua vida, independente dos pratos que forem ser entregues. Você nem olha, você olha, vira para o outro lado e vai embora. Foi o que ele fez. Ele falou para a mulher: eu não tenho nada contigo, meu negócio não é com você, meu negócio é com teu marido. Eu faço tudo que o teu marido me pedir, mas para você eu não vou fazer nada. O que acontece? Ela fica bravinha, endemonia, e ela começa a acusar ele daquilo que ela é. É assim que o diabo faz. Ele usa as pessoas para te acusar daquilo que ele é, para tentar manchar a sua integridade, para tentar manchar a sua imagem. O diabo, ele endemonia no meio das pessoas, ele fica bravo, porque ele vê tua postura, ele fala: como é que eu vou chegar naquele coração? Como é que eu vou desmanchar o sonho de Deus ali? Eu não estou conseguindo. Então ele apela. E aí aquela mulher chega no marido, joga aquela conversa, fala: ó, ele está me assediando. E ela arma uma situação que ela chama ele para um ambiente ali, onde não tinha ninguém como testemunha. Ela tenta agarrar ele. Sabe quando você tenta fugir? Não sei se você já brincou quando era mais novo, e de repente no pega-pega ali, alguém pega a tua blusa e você, ali na sua inteligência, você solta a blusa e deixa a pessoa com a blusa. Sabe alguma situação nesse sentido? Foi mais ou menos o que aconteceu com ele. Ela fica com a roupa dele ali rasgada e tal, e ela vai lá e leva isso como prova, como se José tinha assediado ela. Por conta disso, ele segura mais essa onda, ele segura esse rojão, ele segura essa bronca, porque ele sabe que o nome do Senhor vai ser glorificado ali na frente, porque ele se lembra do sonho lá atrás. Não deixe o teu sonho se apagar, não deixe o teu sonho morrer, não deixe o que o Senhor colocou nas tuas mãos sumir, não deixe aquilo que Deus colocou nas tuas mãos ficar escondido. Não limite os planos de Deus na terra. Não limite os planos de Deus na terra que foram separados para você. O que acontece? Potifar pega e manda ele para onde? Para a prisão. Mais uma prova. Para chegar nesse sonho, para se realizar esse sonho, haja prova.
Só que, queridos, aqui nós estamos passando em alguns minutos essa história. Imagina quantos dias, quantos meses esse cara teve que sofrer tudo isso. Se as cadeias e as prisões hoje já é um negócio esquisito, sujo, nojento, difícil de ficar lá, se para visitar já é complicado de você olhar as condições daquelas pessoas que ficam ali, imagina aquela época que não tinha os recursos de hoje. Iluminação, sei lá que tipo de água, por onde escorria ali a parte de esgoto, se não era dentro da própria célula. A gente tem que ampliar, a gente não pode só limitar, a gente tem que entender o nível de dificuldade, para a gente poder entender que às vezes a gente passa dificuldade, para a gente poder alcançar aquilo que Deus tem para nós. Faz parte. Fala para quem está do seu lado: sonhar os sonhos de Deus, saiba que faz parte passar por prova, para você colher aquilo que Ele tem para você. Ele, com sua integridade diante de Deus, ele mantém sua postura, ele continua colocando as mãos naquilo que foi colocado para ele ali, ao ponto do carcereiro da prisão olhar para José e falar: cara, eu preciso que você me ajude a administrar a galera aqui. A galera não quer dormir na hora que tem que dormir, não está comendo na hora que tem que comer, não está fazendo as coisas que precisam fazer aqui como prisioneiros, e eu preciso que você bota a ordem aqui para mim, porque eu sei que você tem essa capacidade. Então o carcereiro coloca ele como chefe daquelas pessoas que estavam presas. Só que a unção estava sobre ele, ele não estava preocupado com o que estavam fazendo com ele estava preocupado com como ele faria para poder alcançar o sonho. Então ele entendeu que mais essa missão fazia parte de chegar no sonho. E o que ele faz? Ele faz com excelência, ele consegue organizar, administrar aquele cárcere. E no meio do cárcere, o que Deus faz? Deus usa ele. Ele interpreta 2 sonhos, um do copeiro e outro do padeiro. Livra um deles até da morte. O faraó fica sabendo disso. Quando o faraó sabe, na sequência, ele teve também alguns sonhos ali. Sonhos que trariam um destino diferente para aquela nação. Só que até ele chegar ao faraó, nessa unção de falar ali com o carcereiro, de ser usado com o copeiro, de ser usado com o padeiro, a experiência que ele vive ali é gerar algo no espírito para que a atmosfera do Senhor ela permaneça no ambiente. O ambiente pode ser mais dificultoso que você esteja passando. Esse último ano e meio não foi fácil para ninguém, foram emoções em cima de emoções. Por mais que houve prosperidade, por mais que houve ali avanço da igreja, de muitas pessoas, no meio desse caminho, a gente perdeu muitas pessoas queridas. Muitas pessoas se afastaram do evangelho, outras famílias foram rachadas por conta de política. E aí você vê a palavra de Deus se cumprindo, onde as famílias, pais iam estar contra filhos, filhos contra pais, e as pessoas não estão nem percebendo isso. Estão deixando o sonho de Deus ir para o ralo, porque estão mais preocupados com o que o governo natural, com o que a política daqui pode fazer, não pode fazer, do que o que Deus está fazendo, o que a palavra está se cumprindo. Nós temos que estar ali de olho no gato, mas fritar o peixe da eternidade, amados. A gente vai ficar vendo aqui o que está acontecendo só para entender que os sinais estão acontecendo, mas nosso foco é nos sonhos de Deus. Nós não podemos estar presos, nós temos que permitir que a unção que está sobre nós, ela venha e muda a atmosfera de ambientes. Foi o que aconteceu com José. José ali preso, quando ele chegou ali, a atmosfera daquele ambiente, ela precisou se moldar à presença de Deus. Quando você vai para lugares, a atmosfera dos lugares, elas precisam se moldar à presença de Deus que você carrega.
Não é nós que temos que nos moldar aos ambientes. Os ambientes têm que se moldar à glória de Deus que nós carregamos, porque nós temos um destino profético. Nós vivemos olhando para os sonhos que o Senhor tem para nossas vidas. Então as atmosferas, elas precisam ser mudadas, e não nós nos moldarmos a medos e inseguranças, a dúvidas, não nós nos alimentarmos até mesmo de calúnias. Entenda que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, e ela se renova a cada manhã. Toda a autoridade que está sobre sua vida vem do Todo-Poderoso Senhor, ou seja, a sua fé, ela precisa estar estabilizada, para que todos os ambientes prisionais que possam ter se circuncidado ao teu redor, eles não tenham sucesso, muito pelo contrário, eles caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Há uns 20 anos atrás, eu tive um acidente de moto. Saí do culto, era solteiro ainda, saí do culto, indo para casa, e aí eu fui desviar, era uma avenida grande, de velocidade alta, e eu fui desviar de alguns buracos, porque estavam recapeando o asfalto, e você de moto nesse lugar é um pouco difícil para andar, e estava sem iluminação. Quando eu vi, eu desviei de um buraco e caí em dois. Aí o acidente foi tão estranho que a moto, ela rolou de lado comigo assim. Eu fui capotando de lado com a moto, foi muito estranho. Aí nesse acidente me ralei inteiro, né? Ficou o bife tudo espalhado lá no asfalto. E eu tive um problema no ombro que tive que passar por cirurgia. Mas até naquele momento eu consegui, eu saí tão cheio da unção do culto, não deixando nada escapar, que enquanto eu estava no chão, eu ouvi uma voz, uma moça chegando: você está bem, você está bem, você está bem? Eu falei: cara, meu celular está aqui, liga para minha irmã e chama o resgate. Aí ela ligou para minha irmã, ligou para o resgate. Quando o resgate chega, eu já estava evangelizando a menina. Lá no chão, tudo estourado, com muita dor, eu já estava evangelizando a menina. Aí chega lá os bombeiros, né? Aí vem uma mulher, ela faz um monte de pergunta. Aí eu já perguntei: você é cristã? Você conhece Jesus? Já foi. Aí ela foi até o hospital ouvindo de Jesus, morrendo de dor. E foi, lascando a palavra, cheio de dor. Não entendendo nada que tinha acontecido. E a cara deles assim, estava uma cara assim, tipo de muito preocupado. Porque nesse acidente eu rolei mais de 200 metros para frente. Eles não estavam entendendo como que eu estava só com um problema no ombro e alguns ralados ali. Aí chega no hospital, eles me colocam numa maca do lado de uma mulher. E o que eu me lembro dessa mulher é que ela era traficante onde eu namorava. E lá vai Jesus na veia de novo. Ela aceitou Jesus ali e falou que ia para o Bola de Neve, porque a vizinha dela evangelizava ela já fazia um tempo. E lá todo lascado, cheio de dor. Ao ponto que tive que passar pela cirurgia. E na cirurgia, com anestesia geral, os caras aplicaram 3 anestesia geral. Eu não dormia, eu fiquei adorando o tempo todo na cirurgia. Eu escutei os caras colocar parafuso, bater no martelo. Precisou colocar um parafuso aqui de titânio. Está até hoje aqui. E eu me lembro que eu fiquei durante o tempo todo na cirurgia cantando e adorando, queridos. Durante o percurso da fisioterapia, que durou uns 4 meses por aí, para retomar o movimento do ombro, evangelizei uma galera. Então, os nossos sonhos, para nós chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos, a gente precisa entender que as estações, elas vão mudar. Só que nós não podemos deixar de esquecer que a unção, ela continua sobre nós. A autoridade, ela continua sobre nossas vidas. E quando nós chegamos, independente de como está o nosso estado físico e emocional, nós temos que nos alimentar da água que vem do trono de Deus. Estado físico é estado físico, vai virar pó. Se consertar, consertou. Se não consertar, não consertou. Mas o mais importante é você ter visão de águia, entender o que está acontecendo, entender o mundo espiritual. Por algum motivo o inimigo tentou ali ceifar minha vida,
Mas Deus, ele levantou a mão e falou: não, aqui não. E aí o que era maldição ainda tornou em bênção, porque eu consegui evangelizar uma galera. Um monte de gente aceitou Jesus nesse caminho. Foi uma das fases que eu mais me joguei, porque eu precisei entrar na caixa e não podia trabalhar. E eu me internei no meu quarto. Eu fiquei 1 mês e meio, amados, dormindo só com as costas no colchão. Não podia virar para o lado, porque estava cheio de ferida aberta. Com 30 anos de idade, minha mãe cuidando de mim e me dando banho. Imagina. 29, entre 28 e 30 anos, não me lembro com detalhes. Minha mãe me dando um banho durante 1 mês e meio. E eu ali tendo experiências com o Senhor, lendo a Bíblia todos os dias, orando, revelação, o Senhor falando comigo, sem murmurar, sem reclamar, entendendo que lá na frente alguma colheita ia acontecer. Foi um momento onde as pessoas que moravam na minha rua, alguns deles estavam desempregados. É muito interessante isso. Amigos de infância que não queriam nem saber de Jesus. Eu chamava eles para ir lá, eu todo estourado, os caras me ouvindo, eu olhava para aquilo, os caras me ouvindo, olhando a Bíblia para eles, os caras chorando e aceitando Jesus. Nós temos que entender as estações no Espírito. Nós não podemos andar pelo natural. Se nós andarmos pelo natural, nós perdemos os sonhos de Deus. Nós não realizamos aquilo que Deus tem para nós. José, ele caminhou durante todas essas necessidades, dificuldades, entendendo o que Deus tinha para ele, o que Deus tinha liberado sobre ele, o que Deus ia fazer para ele lá na frente. Então o faraó, ele teve um sonho em Gênesis 41, a partir do versículo 1 ao 8, segue aí. Depois você anota, depois você lê, onde o primeiro sonho, ele sonha com 7 vacas, e aí 7 vacas magras saindo do rio Nilo, e aí essas 7 vacas, acontece o quê? Que umas devoram as outras. Aí no segundo sonho, ele sonha com 7 espigas, e aí ele vê que de uma só haste saíam 7 espigas feias e 7 espigas boas, só que as feias devoravam as boas, e ele sabia que José interpretava sonhos, então ele chama José. E aí o sonho de José, que ele teve lá na infância, na adolescência, ele começa a entrar nesse momento do meio para o final, porque ele passou por todas as etapas, passou por todas as provas, adorando, glorificando o Senhor. E os propósitos dos sonhos do faraó aconteceram para que a vontade de Deus sobre a vida de José se cumprisse. Então, às vezes, nós podemos até ser presos em algumas situações, como José estava preso, para que a vontade do Pai se cumpra através de outros que talvez também não conheçam o Evangelho. José, ele entendeu a importância de se submeter, ficar preparado, desfrutar dos momentos que os sonhos de Deus tinha para ele, entender como governar no Espírito as situações em que ele vivia, e isso fez com que ele se tornasse um governador de nações. Não foi só ali do Egito, ele conseguiu governar as nações de toda a região, porque ele teve a interpretação que ele precisava fazer ali um estoque de alimento, porque viria uma grande crise, e acabaria a água, os animais iriam morrer, enfim, depois vocês sabem da história, depois vocês podem ler essa parte de Gênesis 41, 42, que vocês vão ver com mais profundidade. Não quero me aprofundar por causa do tempo. Até que lá na frente, ele como um governador ali daquela nação e das nações que ele estava ali alimentando as pessoas, o sonho de José, ele acaba ali entrando para uma linha, para uma reta final. E aí você vai em Gênesis 42, 9, que diz assim: então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Com quem que ele está falando? Com os irmãos. Qual foi o sonho de José? Que um dia o pai, a mãe, os irmãos iriam se dobrar diante dele. E eles foram até lá, sem saber que era José o governador, pedir alimento, porque eles não tinham mais recursos lá na fazenda deles, onde eles moravam. E José percebe que ele era os seus irmãos, porque os irmãos não viram o crescimento dele, não viram o amadurecimento. Talvez durante todo esse período de escravidão, seu rosto ficou diferente, houve marcas no seu rosto, a gente não sabe, cicatrizes, pode ter formado, sei lá, barba, enfim.
Os seus irmãos não acompanharam esse crescimento, então não o reconheceram, mas ele conheceu os seus irmãos, ele conheceu sua família. Então ele faz uma jogada aqui, porque ele entendeu que um sonho lá atrás estava se cumprindo. E ele vê o sonho da vontade do Pai se encaixando, o sonho de Deus se concluindo, porque ele permaneceu firme e fiel àquilo que Deus tinha para ele. E da mesma forma que ele honrava ao Senhor, ele fez isso ele fez isso debaixo da autoridade do faraó, mesmo o faraó não submetendo a Deus. Não pare de sonhar os sonhos de Deus. Se nós lembrarmos de José, esposo de Maria, pai de Jesus, ele teve 4 ou 5 sonhos antes de saber que ele ia ser um pai. Deus falou com ele, ele submeteu, ele assumiu uma situação, ele assumiu aquela esposa sem ter relação, porque ele entendeu a importância do que era viver aquela experiência. Às vezes nós vamos passar a viver sonhos, realizar coisas para o Senhor, que às vezes para o mundo nós vamos parecer maluco, doido. Mas quando você paga esse preço, a colheita ali na frente é grande. O que José fez em acolher Maria, aceitar esse chamado, permitiu para que nós hoje pudéssemos gozar dessa autoridade que Jesus deu hoje para nós. Quando nós nos colocamos debaixo dos sonhos do Senhor, nós aprendemos a não se preocupar com nossa reputação quando estamos certos diante de Deus. E isso é um nível de maturidade que nós precisamos aprender a caminhar. E isso a gente só vai conseguir quando a gente parar de olhar para lugares, para ambientes e para pessoas que não fazem parte do projeto de Deus. O que nós precisamos é focar em Jesus, olhar para Jesus, sonhar com Ele, porque o próprio Pai, Ele iniciou todos os sonhos que Ele tem para a sua vida. Ou seja, Ele vai trazer recursos, Ele vai formar você, para que você, quando finalizar os seus sonhos, outros sonhos eles possam ser renovados em sua vida, para que você não perca a sua identidade em Cristo, para que você não perca a identidade espiritual, porque nós somos chamados para sermos a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus, você é a extensão do amor de Deus, você é a extensão da cura, você é a extensão da libertação, do que o Pai pode trazer para as pessoas, você é a extensão do reino de Deus, você é uma extensão da alegria no Espírito, você é a extensão do poder do Senhor, você é uma extensão da explosão espiritual que pode acontecer nesses dias. Você é a extensão de uma explosão espiritual que pode acontecer nesses dias para aqueles que crerem e não desistirem dos sonhos de Deus. Líderes dessa casa, não parem de sonhar. Liderança dessa casa, não parem de sonhar os sonhos pessoais, os sonhos que Deus tem para você. Se avivem. Mantenha a sua lamparina acesa, mantenha o seu coração aquecido, ativem, se movimentem no Espírito, para de olhar para o natural, para de achismos, ande com cuidado, ande com ousadia, ande com respeito, mas tenha intrepidez, não tenha medo, porque o Senhor Ele está cuidando de tudo. Prepara as suas cestas nessa noite, porque a colheita ela está acontecendo. Prepara as suas cestas, porque o Senhor Ele vai derramar a semente dos sonhos, os sonhos que estavam enterrados, os sonhos que foram proibidos, os sonhos que foram desativados, os sonhos que foram anulados, os sonhos que foram arrancados de você desde a sua infância. Hoje o Senhor Ele coloca a semente para que tudo isso seja restaurado, renovado, ativado, aquecido no fogo do Espírito Santo, porque assim como aconteceu com José, o Senhor Ele coloca sonhos de governo sobre sua vida, porque vocês são embaixadores nessa terra. Aonde você for, aonde você
estiver, a atmosfera dos lugares serão moldadas à glória do Senhor e à presença do Senhor, porque você leva a arca, porque você leva a presença, porque você representa o Espírito Santo, porque você representa o governo dos céus nessa terra. Prepare os seus vasos, prepare os seus vasos. Aleluia.